Bem-vindo à aula 3 de redes de computadores. Nessa aula nós vamos ver comutação de pacotes, multiplexação e enfileiramento. Como sempre, no início da aula a gente faz um resumo da aula anterior. Nós vimos na aula anterior então a arquitetura da internet dividindo em borda e núcleo, onde na borda nós temos os hosts, computadores, servidores, na outra ponta normalmente, nós temos smartphones, notebooks, enfim. Nós temos as redes de acesso, aí redes de acesso aqui eu estou dizendo tanto a rede local da casa do usuário, quanto também o provedor local de acesso do usuário, redes institucionais. Isso é conectado então ao núcleo da rede, que tem por sua vez os provedores de acesso à internet interconectados e compostos por roteadores, né? Os comutadores que fazem o encaminhamento dos pacotes. A gente viu algumas redes de acesso, como as tecnologias Digital Subscriber Line, que é em cima da rede de telefonia, o que é, por exemplo, a DSL, o HFC com fibra e sendo um híbrido com coaxial, cabo coaxial. Nós vemos as redes locais Ethernet, que é a rede local cabeada, o outro padrão que é o Wi-Fi, onde nós temos a rede local sem fio. E, em geral, elas estão combinadas, né? A gente tem a nossa rede local na nossa casa, por exemplo, com acesso sem fio local. Depois a gente tem um equipamento, que pode ser o nosso roteador, que interliga com a nossa central, por exemplo, por meio de DSL ou por meio de fibra ou coaxial. A gente viu também o roteamento e encaminhamento, acontece, né, no núcleo da rede. O núcleo da rede, então, é composto por vários computadores, vários roteadores, que fazem o encaminhamento de um pacote de uma origem até um destino, passando por todos os provedores de acesso à internet parceiros, né? A gente focou também nos princípios e filosofias da internet, para a gente ter uma ideia do porquê essas coisas acontecem, por que chegamos nesse ponto e por que devemos pensar da forma que a internet funciona hoje em dia. Então, a gente viu tanto os princípios de evitar complexidades necessárias no meio da rede, no núcleo da rede, deixando então a inteligência só nas bordas. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que as bordas vão ser responsáveis por quebrar os pacotes, vão ser responsáveis também por, em geral, verificar a integridade. Isso também pode acontecer no núcleo, mas não é essencialmente a sua função. A função do núcleo da rede é simplesmente pegar um pacote de uma origem e encaminhar esse pacote para um destino, né, um próximo salto, que era o que a gente estava vendo. Então, a gente tem que, na borda da rede, vão estar os computadores que vão estar se comunicando e verificando a integridade, por exemplo, de um arquivo, de um pacote, verificando se ele chegou na ordem ou não. Se não chegou na ordem, eu preciso ordenar de alguma forma. E no meio disso tudo, os protocolos é que fazem a comunicação no meio heterogêneo, né? A gente assumindo que tem equipamentos diferentes, sistemas operacionais diferentes, então a gente precisa ter protocolos que abstraiam isso e façam a comunicação de forma transparente. Na comutação de pacotes, a gente já pode ver como que os roteadores funcionam de certa forma, né? Como que a comutação de pacotes ela acontece. Então o host lá na origem, quando vai enviar um pacote, ele vai quebrar um arquivo de dados, um arquivo de texto, por exemplo, uma imagem, em vários pacotes, em várias unidades fundamentais. Então, um pacote, por exemplo, de 100 kbits, e aí você tem um arquivo de 500 kbits, você quebra então ele em 5 partes, em 5 pacotes, para então enviar aqueles dados pela rede. Isso, em geral, por conta da capacidade de processamento, por conta da capacidade de tecnologia que você tem para enviar um dado. Isso tudo é levado em consideração, né? A capacidade que a gente tem no nosso enlace, enfim. Então, o que a gente vai trabalhar no núcleo da rede são com pacotes, né? Esses pacotes eles vão ter um formato, a gente vai ver mais à frente como é o formato de cada pacote, dentro dos protocolos que a gente vai trabalhar. E esses pacotes, então, são aquelas sequências de bits, né? Então, o bit de 1 até da primeira posição até a 32ª posição, por exemplo, pode ser o identificador do seu host. Ou depois, a partir da 33ª posição até a 40ª posição, por exemplo, pode ser qual o protocolo que você está utilizando. Chegando à sequência toda daquele pacote, você tem que, então, remontar aquele pacote. Em geral, isso vai acontecer também nos elementos intermediários, nos comutadores, né, nos roteadores.
vão olhar para aquele pacote, remontar aquele pacote e ver qual que é, vindo da sua origem, qual que é o destino. Então, por qual porta ele deve encaminhar. A gente viu isso na última aula. Então, nós vemos que os comutadores são os responsáveis por descobrir, por fazer a sequência dos enlaces com relação ao caminho, à rota que vai ser seguida de um pacote de uma origem até um destino. O pacote, toda vez que ele é enviado, isso é legal ficar atento, que é com relação à capacidade do enlace. Toda vez que um pacote é enviado, ele ocupa todo o enlace. Então, eu posso enviar um pacote que ocupe toda a minha banda do enlace, isso sem problema, porque ele não disputa naquele momento em que ele está sendo enviado. Agora, isso não garante que a ordem dos pacotes vai ser respeitada. Pode ser que um pacote A chegue em um dado momento, venha um pacote B, que vai disputar depois com ele a ordem, e depois vem um outro pacote do tipo A em sequência. Então, quer dizer, cada vez que um pacote é colocado no enlace, só ele está no enlace para transmissão. Mas isso não quer dizer que todos os pacotes A vão ser transmitidos sequencialmente. Então a gente já pode entrar no conceito de Store and Forge, que é armazenar para depois encaminhar. Essa é a forma que acontece por dentro dos computadores. Então, para cada salto, para cada enlace que for trafegado um pacote, ele vai ter que ser totalmente armazenado para, enfim, ser processado e depois reencaminhado. Então, vocês podem imaginar que, olhando nessa figura, nós temos 3 pacotes. A gente tinha um arquivo qualquer aqui, que foi quebrado em 3 pacotes de tamanho L bits, certo? Esse tamanho é fixo. O que acontece em geral no último pacote, por exemplo, se sobrar espaço, é preencher ele com zeros. E aí você tem que no enlace intermediário aqui, enlace entre o host de origem e o roteador, o computador intermediário, o seu próximo salto, você tem um enlace de R bits por segundo. O que vai acontecer é que um pacote, o pacote 1, quando ele é enviado, o primeiro bit é colocado, e aí ele é trafegado e em sequência todos os outros bits. Uma vez que chega toda essa sequência de bits, porque como eu falei, só um pacote é trafegado por vez, então toda a sequência é enviada unicamente nesse enlace, chega no host intermediário, no nosso caso aqui o comutador, né, de pacotes, que vai fazer a ligação de um enlace com outro enlace, né, tendo essa obrigação única de encaminhar pacotes, ele vai ter que esperar todos os bits chegarem da sequência de pacotes, remontar aquele pacote para depois decidir como enviar para o próximo enlace, próximo salto. Então a gente pode considerar aqui, lembrando da última aula, que a gente tem um pacote de L bits e cada pacote de L bits vai estar trafegando sobre R, ou rate, né, a taxa de bits por segundo. Tá? Esse é o tempo que a gente demora para colocar um pacote inteiro na nossa rede. O tempo para colocar um bit é o tempo do nosso enlace, é imediato. Né? Agora, o pacote inteiro é o tempo de colocar o último bit, né, da nossa sequência. No Store and Forge, a gente tem, então, essa necessidade de armazenamento completo nos computadores intermediários, certo? Aqui a gente tem uma questão que é uma consequência do que acontece por conta desse armazenamento que tem que ser efetivo nos nós intermediários, nos computadores aqui no nosso caso. Então a gente viu um pacote por esse enlace de R bits por segundo, ele é totalmente armazenado, processado, verificado e depois ele é enviado por esse outro enlace. Consequência, nesse nosso caso aqui, onde há 2 enlaces, é 2L sobre R, certo? É o tempo total que a gente vai demorar de uma origem, do nosso host de origem até o nosso host de destino. Se a gente ignorar o tempo de propagação, e a gente pode fazer um exemplo aqui numérico, tá? Onde L, o tamanho do nosso pacote, é de 4 megabytes por segundo, é a nossa taxa de transmissão de 2 megabits por segundo. Com 4 megabytes por segundo, lembrando que as medidas aqui estão diferentes, né? Então a gente vai ter que transformar aqui os 4 megabytes para bits, aí a gente pode fazer de forma direta aqui, arredondando, e a gente pode multiplicar então esse 4 por 8, onde a gente tem então 32 megabits por segundo. O enlace tem 2 megabits por segundo, então 32 dividido por 2, a gente tem 16 segundos, é o tempo de tráfego em um enlace.
Mas se eu quero saber o tempo fim a fim, eu tenho esse enlace mais esse enlace. Então eu tenho 32 segundos para transmissão fim a fim. Agora, de um salto só, a gente tem 16 segundos, né? E o tempo total 32 segundos, porque são dois enlaces. Como contra-exemplo, a gente tem aqui a transmissão sem storage forward, que seria simplesmente pegar cada bit que chega e enviar, né? Agora, isso é possível? No nosso modelo de rede, não. A gente precisa armazenar todo o pacote, como eu comentei, para depois encaminhar. Então, não existe saltar direto o tamanho aqui, considerando como se fosse um único enlace, ignorar esse equipamento intermediário. Esse equipamento intermediário, o roteador, ele é responsável por fazer algumas ações. Então, a gente tem que considerar o tempo dele de recebimento, e aí, processamento, enfim, para depois encaminhar. É o que a gente está vendo aqui. Por que a gente não pode logo transmitir, né, os primeiros bits? Por que a gente tem que esperar que o pacote chegue completamente? E aí tem várias situações. Uma delas é o encaminhamento. Como eu comentei, a gente tem uma formação de uma sequência de bits, que a gente precisa interpretar uma sequência de bits para depois ter algum sentido naquilo ali. Quando chega um tamanho de um pacote, a gente pegou uma sequência de bits completa, formou um pacote. E aí a gente consegue construir um pacote e consultar seus cabeçalhos. Então a gente consegue ver, por exemplo, o cabeçalho de destino. Então no cabeçalho de destino vai ter lá o endereço que vai estar dizendo para mim, olha, o endereço é o 10. Eu preciso sair então pela porta 2 do meu roteador. Eu precisei então armazenar por completo o pacote para depois processar e encaminhar. Outra coisa que pode acontecer é uma verificação simples de integridade. E normalmente ela acontece necessitando que você armazene também o pacote por completo. Porque uma vez que você armazena o pacote por completo, você pode ter um campo específico que diz, se você fizer uma conta aqui entre os bits armazenados e verificar com essa capacidade, essa quantidade de bits aqui que está nesse campo específico de verificação de integridade, você consegue saber se o pacote foi corrompido no meio do caminho. E aí, se ele foi corrompido, você pode já descartar esse pacote. Isso também acontece nos roteadores, né? Apesar de que normalmente o roteador não vai responder, ele não vai ter inteligência para responder ao host de origem que aconteceu algum problema naquela rede, tá bom? Outra coisa que pode acontecer é que o enlace de saída do pacote ele pode estar cheio, ele pode não ter a condição de encaminhar no momento em que chega um pacote. Então o pacote pode ter que esperar o enlace ficar livre para ele poder reencaminhar aquele pacote, certo? É o que acontece aqui nessa disputa entre A e B, onde chega de forma assíncrona, né? O B mandou o primeiro pacote, depois o A mandou, depois o B mandou o seu segundo pacote. Então nós temos pacotes distintos, de origens distintas, disputando o enlace de saída. É fácil de imaginar que na nossa rede, se a gente está pensando em pacotes eletromagnéticos, né, por meio de transmissão eletromagnética, é simples imaginar que isso é armazenado numa memória, enfim, né? Agora, se a gente, quando trabalha com luz, né, como fibra, em geral isso é realizado, esse armazenamento, a gente não vai conseguir colocar numa memória e ter o tempo de processamento condizente com a velocidade de transmissão. Então, normalmente o que acontece é um loop da luz para depois ser encaminhado. Isso a gente vai ver com um pouquinho mais de detalhes, mas é uma curiosidade para vocês, caso queiram procurar. Aqui a gente vê então a comutação de pacotes com relação a enfileiramento e descarte. Já que a gente está tendo que armazenar pacotes, pode ser que a gente tenha que descartar pacotes que foram colocados numa fila, né? Foram chegando vários pacotes, pacote de origem A, pacote de origem B, com destino a C, D e E, enfim. A gente está olhando esse enlace aqui intermediário, onde esse roteador criou uma fila de pacotes porque ele não conseguiu transmitir num tempo que fosse tão rápido quanto os pacotes chegam. Então ele foi criando aqui uma fila de pacotes, certo? Então ele vai armazenar os pacotes nessa fila até que o enlace esteja liberado e ele consiga colocar os dados ali dentro, os pacotes ali dentro. Isso pode acontecer pelo quê? Vamos supor que a gente tem na nossa rede local aí 100 megabits por segundo, então eu consigo injetar pacote numa velocidade de 100 megabits por segundo.
Mas uma vez que eu chego no meu primeiro roteador aqui, ele só consegue encaminhar na velocidade de 1.5 megabit por segundo. Isso vai gerar o que isso? Vai gerar que eu não consigo transmitir todos os pacotes que chegam. Eles vão chegar numa velocidade muito maior do que eles vão conseguir ser escoados pelo meu roteador. A capacidade de fila ela é limitada, então é interessante a gente pensar que essas filas elas vão se esgotar. É a nossa quantidade de memória normalmente que tem um roteador. Esgotado a memória, a gente vai precisar ter alguma política de descartar esses pacotes e então abrir espaço na fila, né, para começar a não rejeitar, porque senão a gente vai começar a negar todos os pacotes que chegarem. Uma alternativa que nós temos é a comutação de circuitos. A comutação por circuitos ou de circuitos, né, ela aloca todos os recursos, reserva eles desde a origem até o destino. Isso quer dizer o quê? Que os computadores intermediários eles vão estar com recursos alocados para aquele host que requisitou o recurso. Então, um exemplo que a gente tem clássico é a telefonia fixa, onde o usuário ligava para uma central que estabelecia o circuito daquela origem até o destino, alocava os recursos, eles ficavam então alocados, eles só eram liberados quando a comunicação terminava. Então, nesse exemplo que a gente está vendo, no slide, nós temos uma origem se comunicando com o destino, passando por enlaces que permitem até 4 circuitos independentes. O que eu quero dizer com independente é que um circuito não interfere no outro, um pacote que vai ser enviado, ele não vai estar disputando o meio com o outro, ele tem realmente recursos que são dedicados somente àquele cliente. Isso quer dizer que se também aquele cliente não estiver enviando nada em um dado momento, os recursos vão estar ociosos, ninguém pode usar naquele momento. Isso é bom, por um lado, porque você tem a garantia de que o circuito é só seu, a banda é só sua, o tempo de uma origem até um destino é conhecido, porque ninguém está disputando o meio com você. Mas os recursos ficam ociosos e caso alguém queira entrar na rede e enviar algum pacote, não tem condição de enviar, a não ser que você libere aquele recurso, né? A não ser que o recurso esteja disponível na rede para ser alocado àquele novo usuário. Duas formas de multiplexar os dados, e aí multiplexar, que eu quero dizer aqui, é criar dentro desses canais, desses enlaces, né, a forma de transmitir os dados de maneira dedicada. São clássicos 2 exemplos, a multiplexação por divisão de tempo e a multiplexação por divisão de frequência. São as duas formas que permitem que você pegue um meio de transmissão e divida ele, crie as fatias, né? Seja fatia por tempo, seja fatia por frequência. Basicamente é isso a forma analógica de analogia que a gente pode adotar nesse momento. Mas então, pela multiplexação, a gente consegue colocar dentro de um dado, por exemplo, dentro de um enlace, por exemplo, com divisão de frequência, o que vai ser feito é estabelecer que, por exemplo, 4 usuários vão ser independentes e esses usuários vão ter cada um a sua frequência dedicada. Então, é como se eu dividisse o canal em 4 frequências distintas. Então, eu tenho a frequência de 2.4 MHz para um usuário, 2.5 MHz para outro usuário, 2.6 MHz para cada usuário. Então, eu estou saltando uma casa para cada usuário, certo? Então, eu tenho frequências distintas onde só eu estou trabalhando naquela frequência. É como se você tivesse, por exemplo, no sem fio da sua casa, não sei se vocês já tiveram interesse em configurar, mas você tem diversos canais sem fio, né? No Brasil, a gente utiliza 11 canais, cada canal tem o seu tamanho de 20 MHz, eles podem ser agregados e ter 2 canais respondendo por um e ter 40 MHz, mas enfim, cada canal tem um tamanho de 20 MHz. Então, imagina que você dedica um usuário por canal. Então, o canal 1, que não é sobreposto pelo canal 6, por exemplo, você tem um usuário em cada canal desse, em cada frequência dessa distinta. Então, você tem um recurso totalmente dedicado para você, certo? Então, imaginando também que você está numa rede sem fio, que eu dei de exemplo aqui, você teria que estar num ambiente que não tem nenhuma outra rede sem fio disputando aquele canal com você, né? Não tem nenhum outro ponto de acesso enviando dados por aquele canal. Mas imaginando que você está, então, numa cápsula com só o seu ponto de acesso, e aí você pode dividir os canais direitinho, e você coloca cada usuário, cada rede sem fio em um canal e cada usuário
em um canal ele tem ali dedicação exclusiva por aquela frequência, que é o que acontece no exemplo de FDM, né, ou multiplexação por divisão de frequência. Na multiplexação por divisão de tempo, você vai dar slots de tempo para cada usuário. Você vai dividir primeiro em cada usuário tem um slot e eles seguem uma dada ordem. Então, primeiro eu envio o usuário azul, depois o verde, depois o amarelo, depois o rosa, e assim sucessivamente. Então, eu sei que de tempos em tempos eu posso enviar algo, mas eu tenho naquele momento a dedicação completa para mim e eu sei que eu vou ser atendido dado aquele momento. Agora, na nossa rede estudada, né, que é a internet, a gente está mais focado em multiplexação do tipo estatística, que quer dizer o quê? Que os pacotes que vão ser enviados, eles não têm dedicação. Como eu já comentei diversas vezes aqui, a multiplexação ela vai ocorrer de forma natural. Os pacotes de usuários distintos, fonte A, fonte B, dispositivo C, enfim, vão ser transmitidos de forma intercalada, geralmente eles vão ser gerados de forma aleatória, então a multiplexação ela vai acontecer de maneira natural, tentando otimizar, né, tentando utilizar todo o recurso disponível. Então a gente tem um exemplo aqui para elucidar esse conceito, que é verificar quantos usuários podem compartilhar um único enlace de saída, de tamanho ali no nosso exemplo, 1 megabit por segundo. A gente tem N usuários e supondo que nós prometemos 100 kbits por segundo para cada usuário ativo, e tendo também a hipótese de que cada usuário ativo está ativo por apenas 10% do tempo, se a gente utilizar a comutação por circuitos, a alocação a gente sabe que é fixa, o recurso é reservado. Então, não importa se ele usou 10% do tempo. Se a gente ofereceu para ele, né, garantiu que ele vai ter 10 kbits por segundo, se a gente prometeu, a gente então vai ter no máximo 10 usuários, porque a gente tem um enlace de 1 megabit por segundo. Na comutação por pacote, se o recurso estiver ocioso, já que o usuário está então só utilizando durante 10% do tempo, o que a gente vai poder alocar é muito mais do que 10 usuários. Assim a gente espera, já que eles estão usando só 10% do tempo. Mas qual que é o valor exato desses N usuários, né? Qual a quantidade de usuários exata que a gente consegue alocar? E aí a gente consegue ver aqui um exemplo para esse enlace de 1 megabit por segundo com 100 kbits por segundo por usuário. A gente tem, no máximo, simultaneamente, 10 usuários. Mas digamos que haja 35 usuários. Qual a probabilidade de que mais de 10 usuários estejam ativos simultaneamente? Vamos considerar aqui algumas simplificações implícitas e considerando que qualquer usuário fique ativo com a probabilidade de P igual a 10%, nós temos que utilizando aqui uma distribuição binomial, né, a gente tem que um dado usuário ativo e os demais inativos, nós temos P vezes 1 menos P elevado a 34, que é o resto dos usuários inativos. Se dois usuários estiverem ativos, nós temos a probabilidade de P elevado a 2 usuários ativos vezes 1 menos P elevado a 33, todos os usuários que não estão inativos. Se a gente quiser generalizar para cá, a gente tem P de K vezes 1 menos P elevado a N, que é o total de usuários, menos K, usuários ativos, certo? Então, nós temos aqui uma forma de, probabilisticamente, entender quantos usuários poderiam estar alocados, né? Qual a probabilidade deles estarem ativos simultaneamente, considerando um percentual qualquer, no nosso caso, 10%. Note que com 35 usuários, nós temos múltiplas combinações de K usuários ativos. Dessa forma, nós temos que para K igual a 1 existem 35 combinações possíveis. Já para K igual a 2, nós temos 35 vezes 34 elevado a 2, ou seja, 595 combinações possíveis. Generalizando para K em geral, nós temos que 35K combinações
de usuários ativos. Então, generalizando dessa forma, nós teríamos que um usuário ativo e os demais inativos, 35 vezes P vezes 1 menos P elevado aos usuários inativos. Para 2 usuários, nós temos as combinações possíveis, 595 vezes o P elevado a 2 usuários ativos, vezes 1 menos P elevado ao número de usuários inativos, os 33. Então, generalizando, nós temos as 35 KK combinações de usuários ativos vezes P elevado a K, usuários ativos, vezes 1 menos P elevado a 35, que é o nosso número total de usuários, menos K, usuários ativos. Essa é uma forma bem interessante da gente visualizar as possíveis combinações e perceber que nós conseguimos, então, alocar muito mais usuários do que a comutação por circuitos, né? Voltando lá no nosso problema original, com a probabilidade de mais de 10 usuários ativos, a gente vai ter então a probabilidade de K maior do que 10, nós temos então o somatório das probabilidades de ir variando de 11, né, acima de 10, até 35, então a gente vai fazer as combinações possíveis de 35 e AI, vezes o P elevado a I, usuários ativos, vezes o I menos P elevado a 35 é o número total, menos I, usuários ativos. A gente vai ter aí um valor aproximado de 0,00042. O que eu quero dizer com isso? É interessante vocês entenderem que na multiplexação estatística, então, a gente está usando, nos baseando, né, em estatística e em probabilidade para verificar os usuários que vão estar ativos e utilizando a banda. Então, eu posso resumir que, mesmo com 35 usuários, eu consigo entregar a banda prometida com 99,958%. É o que acontece se você for olhar o contrato que você tem com seu provedor de serviço. Provavelmente, ele te diz que você está contratando uma banda, aquela banda não é garantida, mas ela é garantida 99,95%, certo? Vocês vão olhar conforme o número de usuários existentes na sua rede que estão compartilhando o mesmo enlace com você. Então, faça uma conta dessa de probabilidade estatística com relação à distribuição binomial e ver quantos usuários podem estar ativos junto com você. E aí garante a você, né, de certa forma, que a banda prometida vai estar sendo entregue para você 99,9% do tempo. É um número muito maior de usuários do que a computação por circuito. A gente teve lá 10 usuários só ativos, né, por mais que 10 usuários alocados, né, por mais que eles não estivessem ativos no momento. Então a gente aqui já conseguiu escalar aquele nosso enlace de 1 megabit para um número muito maior de usuários, levando em consideração a probabilidade deles estarem ativos ou não. Mas o que acontece se a gente mudar os parâmetros, né? Se a gente aumentar o número de usuários, que é o N, aumentar a probabilidade dele estar ativo ou não, reduzir a capacidade do enlace, isso tudo vai interferir na quantidade de usuários que a gente consegue alocar naquele recurso que a gente tem. Mas, de certa forma, a gente tem que a multiplexação estatística, por mais que ela leve em consideração essa probabilidade das coisas acontecerem, você consegue alocar muito mais usuários, vender muito mais, né? Permitir que muito mais usuários acessem aquele recurso do que aquela consideração com multiplexação por circuito, com alocação dedicada, né? Comutação por circuito, com multiplexação por frequência, multiplexação por tempo, que aí a gente vai ter recursos dedicados, ok? Mais detalhes vocês conseguem encontrar no nosso livro também. E aqui a gente consegue então ver só aquela forma que a gente visualizou no outro slide com relação a essa generalização, né? Onde a probabilidade de K maior que X, K usuários ativos maior do que X qualquer, né? Que você está levando em consideração, você vai ter então o somatório de I igual a X, né? A quantidade de usuários que você vai ter ativos a partir de qual momento você quer ver, variando até N, e a combinação de, no caso ali, 35, né? A gente está
fixou ali o 35, mas poderia ser o nosso N, né, de número máximo de usuários, e aí com a probabilidade de usuários ativos, né, o P elevado a I, vezes 1 menos P elevado a N, que no nosso caso foi 35, menos I usuários ativos, tá bom? Na comutação por pacotes, a gente enfrenta um outro problema. A gente tem a multiplexação estatística, ok, mas agora a gente tem a disputa por vários usuários, né, dos recursos que estão no meio da rede. Então a gente viu que pode acontecer o enfileiramento de pacotes. Pode ser que o enlace tenha recurso diferente, que ele tenha uma capacidade diferente para encaminhar um pacote, para escoar o pacote, e a partir disso pode gerar um enfileiramento de pacotes, né? O enfileiramento ele tem uma consequência imediata, que é o aumento do atraso. Um pacote foi enviado num dado momento, e se ele enfrentar um atraso por fila, ele vai demandar mais tempo para chegar até o seu destino. E esse atraso ele vai ter que ser somado entre todas as filas que ele enfrentou no meio do caminho. Tá? Isso é a mesma coisa que você pode imaginar de você ir a um banco e enfrentar uma fila. Né? Você achou que ia chegar e ia ser atendido de imediato, não foi, você tem o tempo da fila. Né? E no nosso caso, a fila ela é um armazenamento em um buffer. Né? É basicamente a memória que a gente tem, uma memória volátil, onde vão ser colocados pacotes ali que não foram ainda processados. Então esse buffer ele também vai ter um limite físico, que pode ser estourado. A partir do momento em que ele foi estourado, ele não consegue mais armazenar dados, ou ele vai ter que substituir pacotes, descartar pacotes, respeitando alguma política que ele utilize para poder receber novos pacotes. Tá? Então, uma consideração que a gente tem que ter aqui logo de imediato, imaginando nem que seja a nossa fila infinita, com o nosso buffer infinito, a gente tem recurso infinito, mas a nossa fila ela vai então crescer indefinidamente. Quanto maior a fila, maior é seu tempo de espera. Por mais que você chegue num banco, não tenha só 50 senhas, agora tenha 1000 senhas de atendimento, a única coisa que você fez foi possibilitar o atendimento, mas aumentou o tempo de espera em várias vezes, certo? Então, no nosso exemplo ali, tem que ir aumentando, assumindo, né, que um pacote leva 10 milissegundos para ser transmitido. Com 5 pacotes na fila, vai demorar o último pacote 50 milissegundos para ser transmitido. Então, se a gente tiver 100 pacotes na fila, 1 segundo para o próximo pacote, o último pacote que chegou, conseguir ser transmitido. Então, aí a gente está adicionando uma fonte de atraso grande, né? Aqui está demonstrando para vocês em destaque o atraso até então essa transmissão de um pacote chegou, teve que ser processado, depois colocou na fila, teve que esperar a fila inteira, que é esse enfileiramento, é um outro tipo de atraso. E isso pode gerar perdas, porque pode não ter buffer livre e, consequentemente, pode ter também atraso caso a fila tenha espaço, mas esteja muito grande. Então a gente consegue ver por meio desse gráfico à direita o atraso médio de enfileiramento. E aí a gente está considerando dois cenários aqui. A gente vê um cenário onde não tem tráfego, né? O tráfego é muito pequeno, e quando o tráfego vai chegando até o limite do nosso buffer, no caso, que como analogia a gente tem nas figuras aqui uma rodovia, então a quantidade de carros vai aumentando, está chegando no horário de rush, a gente tem um escoamento muito mais lento, tendendo aqui a 1, e o atraso tendendo a infinito. Isso a gente está considerando aqui uma fila que é infinita, né? A gente tem um buffer com espaço infinito, não vamos preocupar com tamanho de buffer ainda e gerenciamento de fila, mas a gente está adicionando atraso conforme a gente está aumentando o tamanho da nossa fila. Então, considerando que R é a capacidade do nosso enlace, o rate, e o L é o length, né, o tamanho do pacote em bits, a gente vai ter também uma taxa da chegada de pacotes, que é a quantidade de pacotes por segundo que chegam em um comutador no meio da rede, em um roteador. Logo, L vezes A é a taxa de chegada de bits. A taxa, o tamanho do pacote, vezes a taxa de chegada dele, né? Se a taxa de chegada do pacote sobre o R for próximo de 1,
de zero, desculpa, né? Aproximadamente zero, quer dizer que os pacotes esperam muito pouco na fila, né? Se ele estiver tendendo a 1, então os pacotes vão esperar muito na fila, que foi exatamente o que eu comentei para vocês desse gráfico aqui ao lado, fazendo analogia com a rodovia, onde tem apenas um carro aqui, então o LA sobre R é aproximadamente zero, não tem que esperar nada. Agora, o LA sobre R tendendo a 1, eu estou tendendo a um engarrafamento aqui, estou tendendo a ficar parado, esperando em uma fila de carros, né? Agora, se for maior do que 1, tem mais trabalho no computador do que ele pode esperar, do que o pacote pode esperar ou que ele consegue suportar. Então, o tempo de espera vai ser infinito, né? Ele está tendendo aqui a infinito. Isso gera um descarte de pacote inevitável. O descarte de pacote inevitável é por conta de o pacote também normalmente ser válido durante um tempo, né? Você está utilizando uma aplicação qualquer e você quer enviar algo, se aquele pacote ficou parado em um lugar durante muito tempo, outros pacotes podem ter pego caminhos diferentes e já ter chegado, você às vezes não quer mais aquele pacote. Seu host final não quer mais aquele pacote. Então ele fala, olha, não chegou para mim. Se ele estiver no meio da rede, ele ficou infinitamente, ou ele ficou por um tempo muito grande, descarta ele, ou eu não quero saber, manda ele de novo, tá bom? Estou só adiantando para vocês algo com relação aos protocolos de transporte, enfim. Na comutação por pacotes tem outra coisa que eu comentei lá atrás, que é que várias origens podem enviar pacotes, e isso faz com que os pacotes vão chegar em tempos diferentes, e eles podem assumir caminhos diferentes também, tá? Então, dessa forma, eles vão chegar de forma desordenada, né? Se um pacote tomou uma origem qualquer, saiu de uma origem qualquer, tomou para um destino um caminho que ele estava vazio e por opção do roteador foi encaminhado para aquele enlace, ele vai demandar um tempo para chegar. Se ele foi por outro enlace, ele vai demandar outro tempo para chegar. Como os pacotes são pequenos fragmentos e são enviados de forma não são sequencial da origem, mas não quer dizer que vão ser respeitados somente eles no enlace, né? Somente a origem A vai estar enviando, pode estar enviando da origem A, da origem B, da origem C, e eles estarem ali armazenados de forma não ordenada, né? Pode estar mesclado entre o A, o B e o C, ter um enfileiramento de pacotes, enfim, eles podem chegar em tempos distintos e em ordens distintas, tá bom? Então, o caminho também é decidido pelos sorteadores aqui intermediários, de forma a utilizar melhor o enlace, o que faz com que os pacotes possam tomar caminhos distintos, né? Tem a tabela de roteamento que vai decidir esse tipo de coisa, com os protocolos de roteamento que foram utilizados. Enfim, o que eu quero dizer é que existe uma necessidade de reordenação dos pacotes quando chegarem ao seu destino. Uma pergunta então para vocês. Vocês conhecendo agora comutação por pacotes e comutação por circuitos, qual abordagem é melhor? Depende, né? Depende do nosso objetivo. A comutação de pacotes ela é muito melhor para tráfego em rajada, quer dizer, aquele tráfego que é gerado durante um tempo, depois ele para e outro host está gerando, que é o que normalmente a gente utiliza, né? Normalmente eu tenho acesso a algum recurso na internet, depois eu paro, aí outro host vem e se comunica. Então a gente está de forma acendendo e apagando, de forma randômica, aí, de forma aleatória, o acesso, né? Dependendo da utilização do usuário do meio. Então, quer dizer, para tráfego em rajada é muito melhor a comutação por pacote, porque o recurso do enlace não fica ocioso, né? Mas isso também pode gerar o congestionamento excessivo dos dados, porque pode gerar aquelas filas longas que a gente viu, consequência de descarte de pacote, atraso dos pacotes no meio de transmissão, nos roteadores, né, enquanto passam pelos roteadores, e a gente não consegue prometer muita coisa, prometer que ele vai passar sozinho, que ele vai chegar num tempo qualquer, que ele não vai ser descartado no meio da rede, enfim. E a gente tem um benefício da parte de computação de pacotes, que é a não necessidade de estabelecer nenhuma comunicação. Eu simplesmente envio meu pacote para a rede, injeto ele na rede e
Imagino que ele vai chegar. Não sei como, milagrosamente ele passa pelos computadores. Os computadores, a gente vai entender que olham o cabeçalho e enviam para o próximo salto. E aí, consequentemente, ele vai saltando até chegar ao seu destino. Agora, certas aplicações vão precisar de garantias. O que a gente está vendo que na nossa rede não tem garantia nenhuma. Então, esse é um problema ainda em aberto, que vocês, se forem procurar algo sobre qualidade de serviço, vocês vão achar coisas com relação à experiência do usuário, né? Qualidade da experiência do usuário. Vocês vão ver essas limitações da internet e como tentar tratar isso, né? Vocês que estão utilizando bastante o meio online devem estar vendo que às vezes você perde muito pacote para uma ligação de voz, para uma ligação de vídeo, e isso tudo as aplicações ficam tentando arrumar, reordenar os pacotes, recuperar os pacotes para que você tenha uma experiência melhor, né? Porque a rede em si não garante nada disso, né? A rede que a gente está falando em computação por pacotes da internet. A gente utiliza, né, a internet, como eu já falei, então, todos os dias. E a gente, óbvio que a gente quer que cheguem os pacotes íntegros lá no destino. Mas isso é possível, né? E como isso é possível? E aí é o que eu já comentei com vocês: mecanismos de recuperação, protocolos de transporte, protocolos da aplicação pode sinalizar que chegou o arquivo corrompido e podem pedir lá para a origem para reenviar um pacote, reenviar um fragmento para que ele possa recuperar. Agora, a inteligência nas bordas, né? A origem enviou alguma coisa, perdeu, atrasou, o destino é que vai dizer e sinalizar a origem. Ou a origem pode ficar tentando monitorar a resposta e dizer, olha, parece que não chegou o pacote, eu já vou me precaver aqui, proativamente eu vou enviar o fragmento que foi perdido. Nessa aula a gente viu comutação de pacotes, né, com a informação dividida nas unidades básicas que a gente chamou então de pacotes, uma sequência limitada de L bits. Cada pacote então vai ser tratado isoladamente e vai ser transmitido utilizando a capacidade completa do enlace, naquele momento em que ele está sendo transmitido. A gente pegou o conceito de Store and Forge, de armazenar e encaminhar. Então, em cada enlace onde a gente tem um computador se comunicando com outro computador e tendo um roteador no meio, a gente tem então dois enlaces, né? Onde a gente tem do roteador de origem até o computador intermediário e do computador intermediário até o host de destino. A gente tem então esses dois enlaces, o computador intermediário vai ter que fazer o armazenar e encaminhar, o Store and Forge. Essa é uma premissa que a gente utiliza nas nossas redes e é um conceito super importante de vocês guardarem, tudo bem? Então ele precisa armazenar o pacote por completo para depois tomar a decisão de encaminhar. Nós vimos as multiplexações e os conceitos, né, com relação à comutação por circuitos com recursos pré-alocados, a nossa comutação por pacotes que a gente já vem trabalhando e as multiplexações associadas, né, multiplexação por divisão de frequência e por divisão de tempo para a comutação por circuito. E a multiplexação estatística, que é o que a gente deve focar mais no nosso curso, tá? É o que vocês devem, se quiserem procurar mais materiais, estudar os materiais complementares com relação à multiplexação estatística, que tem toda a condição de probabilidade de acesso do usuário, né? Então, a gente tenta melhorar a utilização dos recursos, não deixando eles ociosos como a computação de circuito. Mas a gente viu que tem consequências, né? As consequências são tanto por conta do Store and Forge e também por conta da capacidade de saída do enlace, que pode gerar filas. Essas filas vão gerar descarte de pacotes e atrasos. A gente vai ver isso com mais cuidado mais à frente, quando a gente vê na próxima aula as métricas de desempenho, como perda de pacotes, atraso e vazão. E a gente vê também na próxima aula modelos de camada de referência para a gente estudar cada um dos protocolos. Dois modelos de camada que a gente utiliza são o OSI, né, da ISO, e o TCP/IP. Tá? Que é nossa pilha de camadas da internet. A gente vai ver também o conceito de encapsulamento e também as breves considerações sobre segurança. Obrigado.